Vamos dar um início aqui sobre a parte de projeção das vistas, ok? Para facilitar aí o entendimento de vocês da unidade 3, da nossa... Então, aqui a gente já comentou a respeito dos diedros, né? Primeiro e terceiro diedro, norma europeia, sistema ABNT, que a gente utiliza aqui no Brasil, e norma americana, né? Que a ABNT não utiliza, mas alguns países, Estados Unidos, Suíça, né? Esses países fora da Europa, utilizam esse tipo de diedro, correto? A gente vai bater mais em relação ao primeiro diedro. Lembrando das vistas, as principais são a vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior, correto? Mas nós temos 6 vistas aqui representando, né, um desenho, né, uma peça em 3 dimensões, correto? Perguntaram sobre qual vista escolher. A recomendação é que a vista frontal seja vista com o maior número de detalhes visíveis possível, tá? Mas isso não é uma obrigação. Então, qualquer vista da peça vocês podem escolher, só que vai ter que ter coerência sempre com aquela vista frontal que vocês escolheram, tá? As demais vistas, correto? Aqui nós temos as disposições, né? Primeiro diedro e terceiro diedro. Então, nesse caso, ele está escolhendo essa aqui como a vista frontal, enxergando a vista lateral direita, né, e a superior. Aqui, como é um cubo, é simples, né, a gente tem que rotacionar na mente, né, na cabeça, a peça, então a gente observa que a vista lateral esquerda é igual à direita, né, só muda o posicionamento da colocação. Tá? Então tem que ficar atento nisso. Se eu quisesse escolher essa aqui como a frontal, tranquilo, daí eu teria essa aqui como a esquerda e aqui como a superior, correto? Como ele escolheu aqui a frontal, essa aqui é a esquerda, aqui é a direita, aqui é a superior, embaixo é a inferior e lá atrás a posterior, correto? Aqui, para ser mais claro para vocês, eu tenho uma peça com uma complexidade, né, um pouco maior do que simplesmente um cubo. Nós temos detalhes aqui, temos esse detalhe em rebaixo, né, de um canal que passa na peça, e esse detalhe desse rebaixo aqui em chanfro, né, uma conicidade, uma rampa, certo? Ou numa linha diagonal representando. Ok, pessoal? Então aqui, ó, nesse ponto para esse eu tenho uma diferença de plano. Tá? Então nós temos essa divisão aqui que demonstra isso. Que nesse caso, né, nessas 6 posições de vistas que nós temos aqui, a frontal, que seria essa peça aqui, é essa aqui em relação à peça 3D, correto? Observem que aqui é a única vista dessa peça que tem o maior número de detalhes visíveis. Então ele escolheu essa aqui. Poderia ter escolhido essa aqui como a vista frontal? Poderia. Só que daí essa seria a frontal. Aqui, ó, seria a esquerda, que eu não enxergo, né? Aqui seria a direita e essa aqui seria a superior. Mudaria a posição da superior em relação a essa frontal, tá? Então tem que ficar atento nisso. Posso escolher qualquer lado da peça como frontal, mas eu tenho que ter coerência às demais vistas em relação à vista frontal que eu escolhi. No nosso caso, essa é a frontal. Aqui, ó, aqui eu tenho uma parede, aqui eu tenho outra parede e outra parede aqui. Essas duas linhas contínuas me indicam que eu tenho uma diferença de plano entre essas 3 paredes, certo? Se eu não tenho esse objeto aqui em 3D para me orientar, obrigatoriamente eu tenho que olhar para as vistas laterais. Com a vista lateral esquerda, eu identifico que esse elemento aqui, essa diferença de plano, é um baixo relevo, porque eu vejo que tem uma entrada aqui, ó. Somente com a vista frontal, esquecendo as demais vistas, eu não sei se esse elemento é um alto relevo, né, para fora da peça ou para dentro da peça. Somente com a vista lateral esquerda ou à direita, eu observo esse detalhe em rebaixo, correto? Ok? Aqui nós temos o detalhe, né, dessa rampa, que seria esse chanfro aqui, ok? E
consequentemente, né, está pronta a vista frontal. Lembrando que a gente sempre tem que olhar para a visão da peça que a gente vai desenhar, a figura geométrica que mais se assemelha, né, a figura geométrica conhecida, que nesse caso aqui, eu fechando esse detalhe, forma um retângulo. Depois de eu fazer esse retângulo, eu vou moldando a peça de acordo com os detalhes que eu estou observando, correto? Então, linha contínua, porque eu vejo nessa posição esses elementos, então tudo que é visível ao olho eu tenho que representar com linhas contínuas, correto? Passando para a lateral esquerda, que daí aqui nesse caso, ó, uma dica também para vocês escolherem, né, para ficar mais fácil, escolher a frontal sempre enxergando a esquerda e a superior, porque são as três vistas mais utilizadas, né? Frontal, esquerda e superior. Então, aqui eu escolho essa como a frontal, eu enxergo a esquerda e enxergo a superior. Se eu escolher essa aqui como a frontal, eu não enxergo a esquerda, fica mais difícil para mim entender, correto? Claro que eu tenho que ter aquele pensamento de rotacionar a peça na mente, mas para quem não tem esse conhecimento ainda, não está com essa dificuldade, escolham o lado da peça como frontal, como vocês enxergam a esquerda e a superior também. Nesse caso aqui, eu indicaria, se eu escolher essa aqui como a frontal, indicaria então desenhar a lateral direita, né? Que é o que eu vejo. Frontal, lateral direita e superior. Por mais que as principais é frontal, esquerda e superior, nada me impede de eu desenhar frontal, direita e superior, tá? Correto? Não é uma obrigação essas três, é o mais comum de vocês observarem, tá? Mas eu posso também optar por essas três aqui, certo? A inferior é mais difícil porque é a que menos tem detalhe, tá, pessoal? Mas também não estaria errado se eu desenhasse a inferior. Ok? Então, aqui, ó, lembrando, frontal, vista lateral esquerda. Observando a figura geométrica, é um retângulo também. Então, eu desenharia um retângulo fechado, correto? E amoldando os detalhes. Ó. Como eu já fiz a frontal, é só eu pegar a régua, dimensional, botar ela reta nesse ponto aqui, automaticamente ela vai estar planificada com a vista lateral esquerda, eu só pego o lápis e faço o traçado aqui. Não preciso nem medir com a régua, basta puxar de lá a medida. Porque esse traço indica essa altura aqui, ó, tá? Desse ponto aqui até esse ponto onde faz a inclinação, correto? Então, tá aqui o traçado. E depois, para desenhar esse detalhe, daí sim, aqui eu teria que dimensionar qual seria a profundidade, né, desse rasgo. Então, dimensiona a profundidade. No alinhamento de cada linha dessa aqui já dá frontal, faço a profundidade, faço o traçado aqui na vertical, limitando aquele rasgo. Perfeito? Então, a vista lateral esquerda corretamente pronta. Partimos para a superior agora. Vamos deixar as demais para depois. Superior, frontal. Olhando a superior, que figura geométrica que forma? Se aqui tem a mesma medida, aqui tem a mesma, seria um quadrado. Se tiver medidas diferentes, vai ser um retângulo também. Tá? Daí vai do dimensional, mas basicamente está aparecendo um quadrado ou um retângulo. Faço essa figura geométrica, que eu conheço, e agora eu vou modelando ela. Olhando de cima, eu tenho essa diferença de plano, que segue nesse ponto aqui. Então, lá embaixo, eu vou fazer o traçado para diferenciar esse plano desse. Está aqui, então, ó, esse plano é esse plano mais reto, e esse outro plano aqui é esse plano inclinado. Perfeito. Agora, essa linha tracejada aqui, ó, por que que tem? Eu olhando de cima, eu não vejo, mas eu sei que tem esse detalhe aqui, correto? Então, nessa profundidade, eu vou ter que dimensionar a profundidade, que automaticamente vai cair nessa aqui, ó, se eu pegar um alinhamento perfeito aqui, né? Achar o centro aqui, ligar o compasso daqui para cá, vai ter que cair no mesmo ponto. Então, aqui eu vou tracejar uma linha representando que tem um detalhe interno, né? Que nesse caso é dessa posição aqui, está lá dentro, correto? Tem um detalhe não visível daquela posição que eu estou enxergando, que nesse caso é a superior. Então, essa linha tracejada, obrigatoriamente, ela vai ter que ter. Não pode ser contínua, porque eu não vejo. Então, toda linha tracejada é decorrente de um elemento não visível naquela posição que eu estou observando a peça no momento, correto? Por isso que tem essa linha tracejada. Mesma forma na lateral direita. Desculpa. Aqui eu tenho a vista frontal, aqui eu tenho a vista lateral esquerda e aqui eu tenho a vista lateral direita. Então, vou rotacionar essa peça para observar a direita.
eu vou observar um retângulo, correto? Vou fazer ele. Vou fazer o detalhe como eu fiz na lateral esquerda, do rasgo, da profundidade. Só que, se a gente observar aqui, ó, a direita ela é totalmente plana, ela não tem nenhum detalhe. Mas pela esquerda eu vejo esse detalhe aqui. Então, eu vou ter que representar na vista lateral direita esse tracejado, correto? Que me indica esse ponto aqui, ok? Que seria esse aqui, ó, em linha contínua da lateral esquerda. Como dessa planificação aqui, que seria a minha direita, eu não enxergo, mas eu sei que tem, então tem que representar através de uma linha tracejada. Ok, pessoas? Beleza? Então, linha tracejada, elemento não visível. Olhando de baixo, então vou tombar a peça para olhar de baixo, ela é totalmente planificada, um quadrado também aqui, né? Um retângulo, depende do dimensional. Mas nós temos o detalhe do rasgo, então por isso que tem aquele tracejado, e o detalhe dessa diferença de plano, por isso que nós temos esse tracejado aqui também. Por baixo da peça eu não tenho nada, ela está totalmente lisa, mas eu sei que tem esses detalhes mais adentro da peça, então eu tenho que representar por linhas tracejadas. Perfeito? E a vista posterior, que seria as costas da frontal, né? Automaticamente ao contrário da frontal, ó, esse detalhe que antes estava para lá, agora está para cá, e a linha tracejada de cada ponto desse aqui para diferenciar o plano, né, daquelas bases, né, daqueles planos que a peça tem, que a gente já observou anteriormente. É tracejada porque pelas costas, né, pela posterior, eu não enxergo, mas eu sei que tem esse detalhe aqui. Perfeito? Ok? Agora melhorou o entendimento a respeito das linhas tracejadas. Então, se eu pego a peça de um ponto, observo aquela peça daquele ponto, e eu vejo, né, todos os elementos visíveis, vai ser tudo contínuo. Agora, se eu observar a peça de uma base dela, de uma superfície dela, eu não estou vendo, mas eu sei que tem, eu tenho que representar através de linhas tracejadas. Ok? Fechou? E aqui nós temos, né, para relembrar, a simbologia do primeiro diedro, correto? Se fosse terceiro, essa simbologia, esse desenho cilíndrico estaria na frente, né, desse desenho cônico aqui. Ok, pessoal? Então, linha contínua, elementos visíveis. E detalhe, a linha contínua é a linha que mais tem que se salientar no desenho. A linha tracejada ela é uma linha um pouco mais fraca do que a linha contínua, tá? Porque a linha contínua é o que nos chama a atenção para entender o desenho, correto? E a tracejada são detalhes, né, que daí eu vou ter que observar com mais profundidade aonde está representando esse detalhe de forma visível. Ok, pessoal? Certo? Tracejada é só para me indicar. Opa, tem um elemento na peça que desse lado eu não vejo. Então, vou procurar qual lado da peça que pode me fornecer esse detalhe, né, que desse lado não está fornecendo. Certo? Seguindo. Aqui nós temos, né, a representação que a gente tem que manter, então, frontal com mesma altura em relação à lateral, certo? Tanto esquerda quanto a direita. Comprimento da frontal, mesma relação do comprimento da superior. Se eu tivesse a inferior, o comprimento se mantém o mesmo também, tá? Distanciamento, aqui, largura da superior com a lateral esquerda também, mesma coisa se eu tivesse a lateral direita, tem que se manter a mesma largura, tá? E o distanciamento igual também, ok? Eu costumo usar aqui de 15 a 20 milímetros de distanciamento, certo? É um costume meu, isso, mas pode mudar também, sem problema, desde que mantenha igual. O que eu procuro? Como a gente vai trabalhar com cotas, eu deixo esse distanciamento de 15 a 20, porque aqui dentro vai ter o espaçamento para mim cotar. Por exemplo, a cota, a linha de extensão tem mais ou menos uns 7 milímetros. Se eu botar menos, botar 10 aqui, já vai ficar quase batendo o numeral nessa peça, né? A linha nessa peça aqui, nesse lado. Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Por isso que eu deixo esse espaçamento de 15 a 20. Se eu botei 15 aqui, tem que ficar 15 aqui. 20, 20. Ah, botei 17, então tem que ser 17 e 17, ok? Fiquem atentos nisso, beleza? Aqui nós temos uma representação de peças diferentes, onde a vista superior é igual em todas elas. Aqui é uma prova de que há necessidade, né, em muitos casos, de eu representar mais de uma vista, certo?
2, 3, 4, 5, 6 vistas, até dependendo da complexidade da peça. Geralmente, uma vista só, pessoal, vai ser em peças cilíndricas, que são peças mais simples, né? Uma complexidade menor. Peças que contêm cantos retos, né? Detalhes, geralmente 2 a 3 vistas é o suficiente. Em alguns casos específicos, até mais do que 3, correto? Então, fiquem atentos a essa observação. Aqui nós temos exemplos, tá? Para identificar para vocês. Nós temos aqui uma peça, né, em formato de uma escada, com um vão vazado. Tá? Quando que eu sei que ele é vazado totalmente ou não? Se eu tiver o desenho numa folha 3D, por exemplo, assim, tem que ter uma especificação que ele tem uma profundidade. A partir do momento que ele não me dá essa especificação de profundidade, eu considero que o elemento é passante, ele passa toda a extensão da peça. Se eu tivesse um furo aqui e eu não tenho nenhuma identificação de profundidade, esse furo vai atravessar toda a peça, correto? Então, quando eu preciso saber que tem uma barreira, uma profundidade exata naquele rasgo, que não é passante, aquele furo não é passante, vai ter que ter alguma especificação técnica aqui fornecendo, ok? Nesse caso, não tem nada, a gente considera que esse rasgo aqui é passante, atravessa. Se eu estivesse aqui olhando, eu ia enxergar lá do outro lado, tranquilamente, correto? Então, aqui nós fizemos, é uma peça, né, aparentemente quadrada, então, 4 quadrados aqui, e nós vamos modelar de acordo, né, com essa peça aqui. Nesse caso, escolhi aqui como a frontal e vou fazer a esquerda. Então, obrigatoriamente, esse lado aqui seria a esquerda. Eu vou rotacionar e observar, né, que automaticamente essa aqui seria a direita, a esquerda seria somente na posição contrária a ela, correto? Vamos botar aqui para ele formar as 3 vistas. Então, aqui nós temos a vista frontal, então, o detalhe externo. Esse detalhe é o elemento vazado aqui. Aqui, 2 linhas contínuas. Observando somente essa vista, não tem como eu saber se isso aqui é um alto ou um baixo relevo. Observando a lateral esquerda, eu identifico agora qual é a representação dessas linhas contínuas com a diferença dos planos aqui, correto? Então, agora eu sei que é um baixo relevo, né? Para dentro isso, ok? Essa linha tracejada, olhando da lateral esquerda, né, eu vejo só parede maciça, correto? Não tem elemento ali visível, né, a não ser aqui os detalhes do degrau. Esse tracejado representa a altura exata desse rasgo. Então, como eu não vejo o rasgo, mas eu sei que tem elemento, né, linha tracejada sendo representada. Perfeito? Vista superior, novamente aqui, né, a figura geométrica completa. As linhas contínuas me indicam a diferença de plano, certo? Então, aqui eu já identifico essa diferença de plano também. Então, aqui nesse ponto aqui tem uma linha contínua. Nesse outro ponto aqui, né, que dá nesse mesmo alinhamento, vai ter essa outra linha contínua aqui. Correto? Então, aqui eu tenho essa base, seria essa aqui. Essa outra base seria essa aqui. E essa maior seria essa outra aqui. Correto? Aqui ele ficou um pouco meio desproporcional, né? Se a gente observar, essa medida aqui aparenta estar maior do que essa. Mas o correto está no mesmo alinhamento, tá, pessoal? E a linha tracejada, olhando de cima eu não vejo, mas eu sei que tem. Então, de uma extremidade à outra, que limita o rasgo, vai uma linha tracejada, identificando, né, que passa toda a extensão da peça. Então, linha tracejada, elemento não visível. Então, identificando esse rasgo passante em toda a superfície inferior da peça. Perfeito? Lembrando que não se escreve os nomes, tá? Aqui só tá para a gente assimilar melhor, correto? Então, num desenho mesmo técnico profissional, não vai ter vista de frente, vista lateral, vista superior. Por quê? Porque, como está na representação do primeiro diedro, essa obrigatoriamente é a frontal, essa obrigatoriamente é a superior e essa obrigatoriamente é a lateral esquerda. Perfeito? Vamos a mais um exemplo agora, para garantir o aprendizado. Essa é uma peça mais complexa, tá? Novamente, nós fechamos uma figura geométrica que a gente conhece e vamos modelando ela, correto? Então, aqui nós temos a vista frontal, essa aqui. Nesse caso, agora ele escolheu essa frontal, onde enxerga a lateral esquerda e a superior.
Perfeito? Então, frontal superior, frontal lateral esquerda. Ok? Elementos visíveis, tudo em traçado contínuo, diferença de plano, tá aqui, certo? Aqui nós temos, né, ó, como essa linha está fechada, isso aqui me identifica que eu tenho uma parede lá embaixo, né? Esse vão aqui, ele não atravessa totalmente, ele para, né? Então está fechado aqui. Automaticamente igual na lateral, ó, aqui ele está fechado. Significa que essa parede pega na base embaixo, perfeito? Então por isso que tem uma linha aqui contínua fechando. Essas linhas tracejadas aqui me indicam o elemento não visível. Se a gente observar aqui da frontal, eu vejo essa base, que seria essa parte aqui, né, lá ao fundo. Aqui eu tenho uma parede, ó, mas tem um degrau aqui, ó, um dente, e aqui embaixo também. Então, essa linha tracejada identifica nesse alinhamento aqui, a parte aqui de dentro, que eu não vejo, e essa aqui de baixo é nesse alinhamento lá dentro também que eu não vejo. Então, tem a linha tracejada que continua, né, esse rasgo aqui, esse detalhe que eu observo melhor ele na lateral esquerda. Perfeito? Por isso que são linhas tracejadas aqui. Ok? Mesma coisa aqui na superior, tá? Essa base aqui toda eu vejo, então tá aqui, e essas duas linhas tracejadas são desses elementos aqui, ó, que a partir do momento eu não enxergo, eu sei que lá embaixo tem, então vou representar tracejado. Ah, professor, mas esse elemento vai até encostar na parede. Perfeito. Mas a gente tem que ver que esse alinhamento aqui, ó, bate com essa linha. Então, na verdade, eu tenho linha tracejada até aqui, porque eu tenho um elemento lá embaixo não visível. Mas a contínua prevalece sobre a tracejada desse ponto até aqui. Correto? Ok? Mesma coisa aqui, esse tracejado vai até aqui fora, mas a linha contínua prevalece, porque eu tenho um elemento que eu estou vendo ali, então eu tenho que representar. E a linha contínua, automaticamente passando em cima da tracejada, vai tampar a tracejada. Perfeito? Ok, pessoal? Primeiro diedro novamente, né? Representação frontal, superior e lateral esquerda. Ok? Olhando aqui pela lateral esquerda, nós temos esse pedaço aqui tracejado, porque a gente vê esse detalhe, vê o detalhe aqui, só porque aqui no meio, aqui, ó, eu não vejo mais, então tem que representar desse ponto até esse outro ponto aqui. Aqui atrás uma representação, basicamente essa altura aqui, ó, né? Então a gente representa através de um tracejado, certo? Essa peça aqui é um pouco mais complexa, né? Mas acredito que vocês aí, já com um pouco de conhecimento, conseguem entender, né? Pelo menos já uma noção dessas linhas contínuas e tracejadas que essa vista, né? Essas vistas aqui estão representando. Ok, pessoal? Acredito que agora ficou melhor, né? Mas qualquer coisa, só botar as dúvidas lá no fórum que a gente vai resolver para vocês. Perfeito? Então, obrigado, bons estudos, né? E lembrando que nós temos avaliações e atividades a serem realizadas. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!